O açúcar é muito importante na massa do bolo, não é para dar somente o paladar doce. Ele precisa formar uma calda na estrutura do bolo enquanto está no tempo de cocção, para depois de frio ele estruturar o bolo. Então, uma retirada ou uma alteração nessa quantidade altera a estrutura desse bolo. Essa massa sem o açúcar, ela já tem um volume bem menor do que a massa tradicional, ela é mais líquida, ela é menos densa e você pode reparar que ela é menos aerada também. A massa tradicional, a receita da nossa vovó, quando está crua antes do período de cocção, ela vai ficar com volume maior, porque tem o grão do açúcar, que tem uma granulometria relativamente alta. Ela vai ficar mais densa na mistura e ela vai ficar mais aerada, porque leva mais tempo de batedeira. A textura desse bolo, retirando todo e qualquer açúcar adoçante, ela vai tender a ficar muito esfarelenta, porque faltou a estrutura do açúcar. Ela vai tender a ficar maçuda, como fosse uma massa de pão, e com um volume bem menor do que a receita tradicional. O sabor desse bolo, ele é quase salgado. Então ele não é uma sobremesa, não é ruim às vezes. Se você tiver uma receita, uma base boa, ele até vai ficar bom, mas não é bolo, ele é quase um salgado. Num bolo tradicional, com a receita feita corretamente, na íntegra dos ingredientes, a textura deve ficar fofa, macia, porém firme. Então, para ela aguentar uma decoração, para ela aguentar uma estrutura, e o paladar doce o bastante para que seja uma sobremesa. Basta eu tirar o açúcar ou diminuir o açúcar? Não, eu vou mexer em tudo. Então, eu quero tirar o açúcar ou reduzir? Eu preciso de uma nova receita. Com adoçante atualmente no mercado, com relação à textura e ponto da massa, a gente tem pouca diferença. Agora, o paladar realmente vai ter sempre aquela pequena diferença no fundo, que a gente chama de retrogosto, diferente do sabor do açúcar. Eu consigo o mesmo sabor de um bolo feito com açúcar, retirando ou apenas diminuindo o açúcar? Pode ser que sim. E cadê essa receita nova, então, sem açúcar ou com pouco açúcar? Isso requer pesquisa, precisa de muito estudo, de um aval de um químico de alimento, isso requer investimento.